O que são relações parassociais? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito: apoiar o Naruhodo a partir de R$15 por mês. Quem possibilita isso é a Orelo, a plataforma de apoio a criadores de conteúdo mais legal do Brasil. E a Orelo preparou uma promoção especial para novas apoiadoras e novos apoiadores. Quem iniciar o apoio de hoje até 31 de agosto vai receber de volta a primeira parcela. É isso mesmo, a Orelo vai bancar a primeira mensalidade, estornando o valor contribuído. É bacana para o Naruhodo e é bacana para você. E você sabe, só quem apoia pela Orelo tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, vantagens especiais e acesso ao grupo fechado no Telegram. Então vem pro Orelo você também. bit.ly/naruhodo-no-orelo. Querida ouvinte, querido ouvinte, chegamos ao momento Alura. E sabe quem voltou? Ela mesma, a Imersão Dev da Alura. É um curso totalmente gratuito com 10 aulas online e toda uma rede de apoio para você aprender programação do zero. A Imersão Dev é a forma mais fácil de dar os seus primeiros passos e iniciar seu portfólio na programação, aproveitando do apoio dos professores e da comunidade Dev no Discord, tirando dúvidas e corrigindo os exercícios. Ah, e essa edição do Imersão Dev vai contar com uma intérprete em Libras nas aulas para torná-las ainda mais acessíveis. Você que sempre quis aprender programação, o seu momento chegou. Faça sua inscrição agora mesmo. bit.ly/imersão_naruhodo. As inscrições se encerram no dia 4 de setembro. Não vá perder, hein? Repetindo, bit.ly/imersão_naruhodo. Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. A pergunta daqueles que são muito relacionadas com as nossas paixonites de adolescência e infância, né, Kim? Ora, tem até um caso pessoal para compartilhar aqui com as pessoas, né? Eu também tenho. A pergunta veio da Maria Clara Silva Costa, que é estudante de pedagogia pela IFMMG e é de Salinas, Minas Gerais, Altair. Terra da cachaçinha boa, né? É, da cachaçinha boa, do pão de queijo bom, da comidinha boa. É assim, olha o que tem de coisa boa lá, hein? É coisa pra comer, o que não falta. Tá certo. E o e-mail da Maria Clara começa assim: Olá, ilustríssimos Altair e Ken. Sou ouvinte assídua do Naruhodo desde a pandemia, quando comecei a me interessar por divulgação científica. Desde então acompanho o máximo que posso o trabalho de vocês e outros canais com o selo Science Vlog. Obrigado, Maria Clara. E olha, ela falou do selo Science Vlog, esse selo importantíssimo como um badge, né, de fonte confiável, né? Então, se você se deparar com esse selo Science Vlog, né, tanto em canais de YouTube quanto podcasts e afins, né, pode confiar que são validados por pares, né, Altair? Isso, e feitos por cientistas com compromisso pelo conhecimento. É um time muito aí. forte, que já tem mais de uma década de trabalho aí na estrada da divulgação científica, e ficamos muito felizes de também fazermos parte desse grupo. É isso daí. E a Maria Clara continua. A minha pergunta, que espero ser interessante o suficiente para virar tema, já virou. Já virou. É sobre relacionamento parassocial. Como ele funciona, por que funciona e os impactos dele na sociedade atual. Não há muito tempo atrás, fui fã assídua de um artista por quase 3 anos e gostava tanto dele que a primeira coisa que eu fazia ao acordar era conferir em fãs-clubes qual era a agenda dele do dia. Eu lia as entrevistas, assistia às suas participações em programas e lives e acompanhava todas as suas atividades como idol. Mas, no ano passado, ele esteve envolvido em uma polêmica séria
e foi acusado de se relacionar com fãs para tirar proveito próprio. O fato dele ser acusado como um homem manipulador por trás das câmeras mexeu comigo, ainda mais eu mesma sendo mulher. Então resolvi que não seria mais fã e cortei todas as coisas relacionadas a ele nas minhas redes sociais. Não digo que foi fácil de imediato, mas também não foi tão impossível como achei que seria. Hoje em dia sinto apenas indiferença quando ele por alguma razão aparece no meu feed. Conversei sobre isso com minha psicóloga da época e ela foi bastante compreensiva, o que me ajudou a entender que o que eu estava sentindo na época não era inválido. Porém, hoje ainda me deparo com muitas fãs que aparentemente não tiveram nem um pouco o senso de confiança nele abalado e fico embasbacada como o defendem com unhas e dentes. Por que, mesmo depois de acusações tão sérias, você continuaria a afirmar a inocência de alguém que você nem mesmo conhece? Como as pessoas são afetadas pelo relacionamento parasocial a ponto de passar por cima dos próprios princípios? Mulheres são mais ou menos afetadas. Existe perigo a longo prazo? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Altair, eu também pergunto, o que a ciência tem a dizer sobre isso, Altair? Então, Ken, de forma empática com a Maria Clara, você teve algum tipo de relacionamento parasocial durante sua vida? Eu tive um relacionamento parasocial fortíssimo na minha pré-adolescência. Foi na minha pré-adolescência, tá? Mas foi fortíssimo, assim. Era uns 14, 15 anos? Chegava a fantasiar situações, assim, antes dos 15. Foi mais com 13, 14, assim, no máximo, né? Era uma cantora pop do Japão, né? Da qual eu era fã, né? Como artista. E eu tive uma paixonite, assim, sabe? Pela figura dela, né? Ela se chamava Akina Nakamori. Foi uma cantora famosíssima no Japão nos anos 80. As músicas são belíssimas, aliás. As músicas são bonitas, ela era uma cantora pop que flertava com músicas que saíam do comum, da média do pop japonês, então ela chamou bastante atenção da opinião pública, foi uma recordista em vendas de discos, em shows, etc. Aí depois se envolveu romanticamente com outro cantor. Esse romance não foi bem, ela entrou em depressão, tentou suicídio, né? E a imprensa perseguindo essa história, assim, né? E imagina que a própria perseguição da imprensa acabava piorando a situação dela, assim, sabe? Mas aí quando chegou nesse momento, assim, né? Dessa parte mais dramática da história dela, assim, aí eu já não era mais um pré-adolescente e já tinha me afastado dessa fantasia, né? Mas eu me lembro claramente ali que entre os 12 e 13 anos ali eu tinha uma paixonite mesmo por essa celebridade, né? Uma celebridade com quem eu nunca interagi, né? Inclusive porque não existia internet, não existia redes sociais, né? Então era realmente uma coisa unilateral, assim, sabe, Altair? Então você deu de forma experiencial exatamente a definição de um relacionamento parasocial, né? Que ele é um relacionamento de só um lado. Né? Só um lado, a rigor. O outro lado, em geral, nem sabe que você existe. Sim. Então, é basicamente a relação que a gente tem com fãs, como fãs, né, com celebridades, coisas do tipo. Eu também tive algo assim, foi mais ou menos nessa idade, um pouquinho depois. Não sei se você lembra da Vanessa Meira, uma violinista excelente, assim, né? Lembro sim, foi uma violinista prodígio, né? Inclusive, eu acho que não me falha a memória, eu acho que, se não me falha a memória, foi o único show que ela fez no Brasil. Ela fez um show no Brasil, na época no finado Credit Card Hall, e eu fui. Eu lembro que eu era duro, completamente duro de dinheiro, juntei uma grana e fui. Foi muito legal, assim, o show. Depois eu consegui, meti um louco, porque era do lado, tinha um hotel, né? Eu fui no hotel e consegui um autógrafo ainda. Ela autografou meu CD, né? Um CD muito, muito legal dela, aliás, de música clássica, assim. Eu gostava muito dela, assim, né? Nossa, mas então foi bem mais concreto que o meu, assim. Você chegou perto dela. Sim, pelo menos eu vi. Pelo menos eu vi, né? 2 minutos e na época, sei lá, eu tinha 18, sei lá, 17, 18 anos, eu tinha um inglês medieval, não conseguia falar nada. Sei. Não aconteceu nada, né? É óbvio que ela não lembra, faz nenhum sentido, mas foi muito legal, assim, né?
E depois foi passando, né? Passa e normal, e como tudo, né? Então, o nosso ouvinte, né, Maria Clara, sinta que você não está sozinha. É um fenômeno muito comum. Então, a primeira mensagem desse episódio é que todo mundo é suscetível ou pode passar por relacionamentos parassociais. Isso é normal. Não é coisa de gente desequilibrada, doida, não é nada. Não é obrigatório que você passe por isso. Mas todas as pessoas têm total capacidade de estabelecer um relacionamento parassocial. É interessante porque as pessoas ficam pensando sempre com celebridade, ator, atriz de cinema, essas coisas, né? E aí a pessoa de fato imagina que faz coisas, que a pessoa é um personagem de experiências da sua vida e tal, né? Isso de fato, durante um período da sua vida, é muito presente. Aquela celebridade é presente na sua vida de verdade, né? Então, 2 mensagens importantes. Todo mundo é suscetível a ter um relacionamento parassocial. A rigor não é indicador de nenhum problema mental, nenhum... Né, muita gente, assim, por exemplo... Coisas de senso comum que não tem evidência que as pessoas falam. Você tem um ídolo lá, sei lá, um cantor, um ator, qualquer coisa... Quer dizer que você tem esse ídolo aí porque você é muito solitário. Você precisa falar mais com as pessoas. Bobagem. Não tem nenhuma evidência associada com isso. Então tem pessoas que têm relacionamentos parassociais e são mais solitárias ou menos. Tanto faz. É porque você é muito introvertido, né? E aí não consegue falar com as pessoas, por isso que você tem esses idol aí, esses negócios, né? Que você fica conversando. Bobagem também. Não tem nenhuma evidência. Tá? Não tem relação com introversão e extroversão. Porque você é muito neurótico, sei lá. Também não tem nenhuma relação. Claro que sempre pode dissociar. E aí, assim, como é uma coisa que todo mundo é suscetível a ter, é importante falar por quê. Então, por que estabelecer uma relação com alguém ou algo que eu não conheço e que nem sabe que a pessoa existe, que eu existo, por que isso é tão prevalente e comum? Na verdade, uma explicação é porque isso é uma exacerbação da nossa tendência natural a estabelecer relacionamentos. Isso é visto em outros organismos. Então, por exemplo, é muito comum isso em invertebrado. Imagina um inseto, uma aranha, alguma coisa. Tem vários locais que são colônias de aranhas, né? E aí elas ficam todas juntinhas, né? Mas elas não ficam juntinhas porque elas querem estar juntinhas. Elas ficam juntinhas porque aquele local é um local onde todas se sentem razoavelmente seguras, né? Então uma chega, a outra vai chegando, elas vão chegando, e meio, quando tem várias, meio que se cria uma parassocialidade entre elas. Assim, você não tá me atrapalhando, eu não tô te atrapalhando, mas ao mesmo tempo eu sei que você tá ali e você sabe que eu tô, né? Então, cria meio que uma tendência de grupo, né? Quando você pega meio que um ídolo, né? Sei lá, um cantor famoso, o cantor, ele cria, diferentemente de uma aranha, que é um espaço físico, por exemplo, uma caverna, uma coisa em que tem um espaço em que várias aranhas vão ali porque aquele local é visto como seguro para elas, né? Quando você pega um ídolo, ele também cria um espaço, só que eles criam um espaço social, né? E esse espaço social, uma pessoa chega, outra chega, e aí você cria 2 tipos de relação. A relação dos indivíduos, dos fãs, com o ídolo, e a relação entre os fãs também, né? A gente fala muito disso no nosso episódio porque nos identificamos com vilões. Que tem isso também, né? A necessidade de criar uma comunidade, né? É que assim, quando você pensa em um vilão, que é algo ficcional, né? O vilão não sabe que você existe porque ele também não existe. Mas quando você pensa num cantor, ele não sabe que você existe, mas ele existe. Então, assim, uma primeira explicação para a existência da possibilidade de relacionamentos parassociais é a nossa tendência intrínseca a estabelecer relações com coisas. Ambas são consideradas relações parassociais, tanto com um personagem de novela quanto um ator real. É que, na verdade, tem que ter um indivíduo físico. Então, por exemplo, quando você pensa, sei lá, no Homem-Aranha, né, não é uma relação parassocial, porque o Homem-Aranha é uma figura ficcional, tá? Quando você pensa um ator, ele pode representar numa novela uma figura ficcional, mas ele é uma pessoa. Então tem que ter um co-específico, tá? Tem que ser uma pessoa também. Mesmo que essa pessoa você não conheça e ela não sabe que você existe. Ou você, às vezes, estabelece um relacionamento parassocial com o personagem que o ator está fazendo, né? Tanto é que, às vezes, tem pessoas que vê o ator na rua e quer bater nele, porque o ator é um vilão. E não tem nada a ver com o ator,
né? Alguns atores e atrizes, inclusive, relatam, né, que sofreram com isso, assim, né? Sofre bullying, né? Exato. As pessoas confundiam o personagem com o ator e, enfim, né? Isso fala muito mais da pessoa, do fã, do que do ator, obviamente. Certo. Tá? Então, assim, isso mostra que é totalmente comum e possível, né? A questão que pode variar é o grau. O grau, assim, né? Se é uma paixonite, é alguma coisa... É relacionado um pouco com o período de vida, né? Com o seu período de vida. A nossa ouvinte fez uma pergunta, é mais comum em mulher ou homem? Não tem evidência de que tem efeito de sexo. Então, tanto homens quanto mulheres são igualmente suscetíveis a ter relacionamentos parassociais. É que isso depende, às vezes, do tema. Então, as mulheres têm algumas figuras identitárias sociais que se identificam mais, os homens outras, mas a possibilidade de ter um relacionamento parassocial é para todo mundo. Tá? Então, isso é muito, muito comum. É interessante que esse termo, relação parassocial, apesar de ser algo praticamente que surgiu com o homem, né? Então, muitas vezes você estabelece relacionamento parassocial com entidades, né? Então, com Deus, por exemplo, se você é uma pessoa que acredita na existência de uma entidade transcendente, ela existe. E se ela existe, você tem um relacionamento parassocial. Você estabelece a relação, mas não sabe se a entidade sabe se você existe ou não. Então, essa possibilidade é comum, normal, é visto desde a origem da civilização. Mas esse termo, relacionamento parassocial, ele apareceu a primeira vez em 1956. É recente e não é, bem né? Recente. Mas é recente, né, Altair? É recente. Ainda faz menos de um século, vamos dizer assim. Então. Mostrando que é uma coisa que é muito mais antiga que a internet, que a mídia, enfim. Sim. Tá? 1956, são dois pesquisadores, né? Que é o Horta e o Wall, que cunharam esse termo. É bem interessante o Wall, ele é um pesquisador que era um sociólogo, mas fazia pesquisa na área de comunicação. A área de comunicação estava começando a aparecer enquanto estudo a área do conhecimento dentro das universidades ali, né? Bem no início. É bem interessante, isso é um mérito até das teorias de comunicação, que o termo relacionamento parassocial, ele surgiu dentro das teorias de comunicação. É uma das poucas coisas, porque geralmente as coisas surgem fora, na sociologia, na psicologia, e depois vão, né? Então, um dos filhos das teorias de comunicação, a gente pode dizer que é o relacionamento parassocial. E aí, uma curiosidade, o Wall, né, que é W-O-H-L, tá? Que ele cunhou esse termo, ele ficou muito famoso como nome, assim, porque ele cunhou esse termo num artigo de 1956, vamos deixar na descrição, e infelizmente, em 1957, ele faleceu. Ele não viu os frutos do trabalho, da pesquisa dele. Muito interessante, muito triste, né, mas interessante. E aí, surgiu uma linha de pesquisa depois disso, e eles estabeleceram uma diferença entre interações parassociais e relacionamento parassocial. O que é uma interação parassocial? Por exemplo, durante a pandemia, a gente teve muitas figuras que apareceram, que ficaram famosas, nesse contexto da pandemia. Então imagina, por exemplo, você seguia uma personalidade da saúde, né, para ter suas informações, e aí você começou a ter interações parassociais. Você seguia ela, via o que ela escrevia, seguia as recomendações do que ela fazia, eventualmente do que era dito, mas você não teve uma necessidade de estabelecer uma relação de intimidade com a pessoa, né? Ela era uma boa fonte de informações sobre aquele tema. Então isso são interações parassociais, tá? O relacionamento parassocial é quando essa interação se torna mais profunda e a pessoa passa a movimentar coisas na sua vida. Ela, a figura dela, não a informação dela, tá? Que aí é o cantor, o ator, coisas do tipo, o influencer, né? Entre aspas, o TikToker, o YouTuber. Muitos deles geram muitos relacionamentos parassociais nos fãs, né? Que a pessoa faz o que a pessoa faz. Uma pessoa que segue um cantor, uma cantora nas redes sociais, ainda não se caracterizou como uma relação parassocial. Ainda não. Se ela só gosta... Se ele começa a dar like em tudo e interagir em todos os posts... Isso. Loucamente, aí a gente já tá mais perto disso, é isso? Quanto mais se aprofunda o nível de interação e tal... Exatamente. Aí se caracteriza, tá. Isso. Aí cria o fã-clube, aí começa a mudar o corte de cabelo, a roupa, coisas do tipo, né? E aí surge aquela coisa da paixonite mesmo, né? De você
olhar para outras pessoas buscando características que você acha que aquela celebridade tem, sabe? Isso acontece muito, sobretudo na adolescência, quando a gente é jovem, tá montando esses modelos de idealização, né? Isso é mais comum, mas na verdade acontece em qualquer época da vida. Isso é chamado ritualização, né? Na teoria de comunicação é chamado de ritualização. E é muito usado como estratégia de consumo, né? Você já viu, por exemplo, sei lá, a atriz de novela usa uma roupa qualquer, um vestido, sei lá. E aí passa uma semana, os vestidos daquela atriz ficam esgotados, sabe? Tem até empresa de roupa que paga, usa no episódio essa roupa, esperando que as pessoas comprem, né? Ou seja, já existe um relacionamento entre vários fãs e aquela atriz, que aí você esgota em uma semana as roupas e tal. Isso é chamado ritualização. E aí tem uma teoria da teoria de comunicação, né? Que estuda bem isso. Porque assim, as teorias clássicas de comunicação estudam como a mídia afeta o indivíduo, né? Então, como a propaganda afeta você, né? É esse estudo, né? Do emissor para o receptor. Mas aí existe hoje é muito mais forte, uma contraforça disso, que é como as pessoas afetam as mídias, ainda mais no mundo de redes sociais, né? Então, os indivíduos também têm um papel de afetar as mídias. Isso surgiu lá pelos anos 70, mais ou menos, que é a teoria dos usos e gratificações, né? É uma teoria que as pessoas, na área de comunicação, as pessoas não davam bola, mas a partir dos anos 2000 cresceu muito, né? Porque, de fato, hoje, um indivíduo ele vira uma mídia. E ele pode afetar o funcionamento de outras mídias, né? Vide TikToker que bomba, esse tipo de coisa, né? Para falar um pouco mais sobre isso, eu pedi uma definição dessa teoria, uma explicação básica da teoria de usos e gratificações. E aí, eu, felizmente, tenho muita sorte de ter como amigo a referência brasileira nessa área, né, de teorias de comunicação. Quem conhece muito bem também, amigo do Naruhodo, já participou de vários episódios, que é o professor Leleba, né, professor Leandro, da ECA. Eu pedi para ele um áudio, né, e ele deu uma definição muito interessante, muito boa, sobre essa área do conhecimento das ciências da comunicação. Então, por favor, para quem não conhece o professor Leleba, apresente-o. Grande Leleba, né? Grande Leleba aqui com a gente de novo. Para quem não conhece, estamos falando de Leandro Leonardo Batista, o grande Leleba, professor do Centro de Relações Públicas e Publicidade da ECA USP. É educador físico pela USP, com mestrado em propaganda e doutorado em comunicação social, ambos pela Universidade de North Carolina, e livre docência pela ECA USP. Fala, Leleba! A teoria dos usos e gratificações, né, é uma das teorias que aplica a mídia e que vê o inverso do que a gente normalmente vê. Normalmente, o que a gente estuda em mídia é qual o efeito da propaganda sobre pessoas, essas coisas todas. A teoria dos usos e gratificações, ela é o reverso disso. Ela vê o que as pessoas fazem com a mídia. Para que serve, para que elas usam, por isso que chama usos e gratificações. Quais os benefícios que elas têm e tal. Então, para a gente estudar isso, você tem que estudar isso do ponto de vista do indivíduo. Você tem que buscar o indivíduo, para ver como ele usa a mídia e as diversas mídias. Então, às vezes pessoas usam, por exemplo, um programa de televisão para determinar os horários, né? Então, de repente, meus filhos dormem depois do Jornal Nacional. Esse é um uso. Gratificações poderiam ser as informações que você recebe, os benefícios que você tem por se sentir bem informado, mas a grande diferença de uso e gratificações para as outras teorias que estudam mídia é que é o ponto de vista do receptor. Para que o receptor usa aquela mídia, aquele tipo de mídia. Então, para estudar não tem outra maneira a não ser as pessoas e coisas específicas das mídias, né? Então, sei lá, por que você ouve noticiário? Para que serve noticiário? Então você se sente bem informado, você se sente mais seguro, você tem mais confiança. Para que você assiste propaganda? Então, propaganda te indica, produtos que você pode comprar, mas ela também te diverte, entretém. Então, essa é a ideia dos estudos de uso e gratificações. Espero que tenha ajudado. Um abraço, até mais. Tá aí, Altair, a contribuição sempre generosa do Leleba. Exatamente. Ele deu uma definição muito boa de usos e gratificações, né? O exemplo que ele deu é muito legal, né? Meus filhos vão dormir depois do Jornal Nacional, né? Então você cria a relação com a mídia como um uso, ela marca períodos no seu dia.
É que hoje você não tem mais a TV como um acesso tão grande, né? Para muitas pessoas tem, né? Então o momento do Boa Noite do Bonner ainda é uma coisa que marca realmente o dia das pessoas, né? Um uso que a pessoa faz da mídia para si. Sem dúvida. E tem a gratificação, que é o sentido mesmo do conteúdo que ela recebe, né? Com essa teoria dos usos e gratificações, a gente consegue responder uma pergunta da Maria Clara, nossa ouvinte, né? Que ela pergunta, como que tem pessoas... Por exemplo, o fã, o ídolo lá que ela seguia, né, foi envolvido numa certa questão e aí ela se sentiu ofendida e achou melhor não seguir mais, né, o que quer que seja lá, o cantor, o ator, o que importa, né? Como que apesar de ter tido esse escândalo, tem outras pessoas que ainda continuam seguindo e o defendem? Isso é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Vira e mexe você tem uma certa celebridade e acontece, entre aspas, um escândalo, alguma coisa do tipo. Como que é possível? Uma explicação está na própria questão do uso e gratificação. Depende do uso que o indivíduo vê dessa relação parasocial que você cria com a celebridade. Então, por exemplo, eu posso gostar de uma celebridade e ter usos a partir da minha relação com ela. Então, meus usos, por exemplo... eu sigo uma celebridade que faz exercícios. E aí eu gosto muito da maneira como ela faz vídeos de exercício. E aí eu entro todo dia, num período, e vejo os vídeos de exercício e faço também. Tem uma relação funcional aí, né, com a coisa. Muito bem. Uma relação funcional que me ajuda numa faceta objetiva da minha vida, né? Então, mesmo que essa celebridade se envolva em alguma coisa, não me afeta tanto, porque é uma relação mais funcional. Quando envolve uma gratificação, não, eu vejo a pessoa como um exemplo, ela é uma pessoa importante para a maneira como eu me vejo, aí pode afetar um pouco mais, né? Sobretudo quando a pessoa faz uma coisa que você não faria, ou você cai nessa dissociação, assim, aí acontece de você cair numa dissonância cognitiva. Então, eu respeito as pessoas e aí eu vi um vídeo dessa celebridade batendo em alguém, né? Alguma coisa do tipo. Então, eu caio em dissonância cognitiva. O que eu faço? Continuo seguindo ele, né? Ou abro mão? E para continuar seguindo ele, eu tenho que inventar uma desculpa para mim mesmo, para dar conta da dissonância cognitiva. Então, tem pessoas que veem a celebridade só como um uso, então aí não se importa muito com o que ela faz. Isso acontece muito com um humorista, né? Tem humoristas que são muito engraçados, né? Só que, como pessoa, a pessoa é um entojo, né? Então a pessoa faz muitas coisas reprováveis, mas você tem um uso na relação com ela. Você ouve as piadas e dá risada, e acabou, né? Então, muita gente acaba não se importando com o caráter de certas celebridades, porque a relação é muito funcional, é baseada num uso. Quando é baseada em gratificação, aí você pode cair num conflito, né? Você pode cair numa dissonância cognitiva. Às vezes tem pessoas que acham esse vínculo tão forte, virou uma relação parasocial, né? Que aí a pessoa não quer abrir mão disso, aí inventa uma desculpa. Aí fica defendendo mesmo. Tem outras pessoas que não, elas defendem, na verdade elas não se importam, né? Elas se importam com o grupo. Eu nem gostava mesmo tanto dele, eu gosto da relação com vocês, né? Que é o grupo de fãs, né? E não quer que o grupo acabe. Ou seja, tem muitas justificativas. Tem muito, assim, dá pra entender por que uma pessoa defende, entre aspas, defende uma celebridade, apesar dela ter feito algo que seria reprovável. Dá pra entender. Porque, no fundo, a celebridade não sabe que a pessoa existe, né? Tem várias hipóteses, né? Vários motivos que o indivíduo cria para justificar sua relação, né? Então não é algo reprovável e nada. E olha que estamos falando de relações com atores, atrizes, jogadores, coisas assim, né? Mas será que isso acontece com político? A questão é que sim. Hoje em dia, né, a política era muito separada da arte, né, até 20, 30 anos atrás, né, era muito separada e tinha até um certo conflito de um com o outro, né? Hoje em dia não, todo mundo é midiático, né? O político vira midiático, o jogador vira midiático, tá todo mundo disputando o mesmo espaço, né? Então, muitas vezes, políticos que hoje estão mais midiatizados, têm uma relação mais próxima com as pessoas, né? Acabam gerando esses relacionamentos parasociais. E isso vale com a mediatização, né? Isso acaba valendo para vários tipos de profissões, né? Assim, para qualquer coisa. Hoje você tem fãs
de empresários, fãs de executivos, fãs de professores de ginástica, enfim, médicos, sabe? Assim, hoje você tem, né, influenciadores de todas as profissões, e isso acaba criando uma relação muito parecida com a que se tinha antigamente, só com jogadores de futebol e artistas da TV, né? Inclusive é um cuidado que a gente tem que ter no Naruhodo também. Porque pessoas criam, muitas vezes, ou interações parasociais, tipo, interação parasocial você ouve o Naruhodo toda semana, acha legal, e é isso, você tem um uso, né? Você pode ter uma gratificação também com as informações, você usa a informação que você vê aqui no Naruhodo para outra coisa, né? Quando vira um relacionamento parasocial, é uma coisa importante de prestar atenção, porque às vezes, a gente sem saber nada, sem intenção, sem nada, a gente pode decepcionar muita gente, né? E aí não é culpa de ninguém. A questão é que não é culpa de ninguém, mas é uma coisa que tem que ser percebida e divulgada, como esse é um podcast de ciência, tem que ser divulgada como um mecanismo que existe e todo mundo é suscetível, tá? Faz parte. Com certeza deve ter alguma pessoa que possui um grau de relacionamento parasocial com o Naruhodo, assim, deve ter pelo menos uma. E às vezes a gente pode fazer alguma coisa que a pessoa não concorda. Ela pode cair, ela pode sofrer com isso. De fato, sofrer de verdade. Então uma coisa importante, as emoções que as pessoas sentem, né, com essas figuras, quaisquer elas que sejam, hoje em dia é muito pulverizado, né, são reais. As emoções são reais. Tem até um trabalho muito interessante dos anos 2000, quem a gente já tá mais velho, né? Então tem coisas que são muito idosas, assim, muita gente não nasceu. Lembra da Princesa Diana, né? Óbvio que você lembra, né? Claro. Uma galera não lembra. Lembra que ela morreu num acidente de carro, teve um auê, né, na época, bateu o carro, enfim. Alguns anos depois do acidente, teve um artigo que foi publicado, estamos deixando na descrição, que entrevistou algumas pessoas que se sensibilizaram muito com esse acidente, mas não conheciam a Princesa Diana. Assim, conheciam ela, mas a Princesa Diana nem fazia ideia de quem eram essas pessoas, né? É muito interessante, foi um trabalho qualitativo que mostrou o seguinte: as pessoas sentiam uma estranheza muito grande. Por exemplo, ela seguia tudo que a Princesa Diana fazia, né, as coisas. Quando ela morreu, a pessoa ficou realmente triste, como se tivesse perdido um parente, né? A ponto de, nessas entrevistas, a pessoa começar a chorar quando falava da Princesa Diana, né? E ao mesmo tempo que ela falava, ela se sentia estranha, né? Como assim eu me sinto tão mal por uma pessoa que eu nem conheço, né? É exatamente isso a ideia do relacionamento parasocial. E ele não é errado. Ele não é um problema, a rigor. Ele mostra que as suas emoções são válidas. Você pode criar uma relação que pode ter gratificações muito grandes para você e você ser grato por essa relação, mesmo que a pessoa, o alvo, não saiba disso. E não tem problema. Aí, com base nesse trabalho, durante a primeira década, né, do século XXI, saíram trabalhos muito interessantes sobre os benefícios dos relacionamentos parasociais. Tem alguns benefícios. Tem um trabalho de 2008 que mostra que quando você estabelece relacionamentos parasociais com alguns indivíduos, pode ser seu professor. Pensa seu professor da escola, né? Ou do cursinho, que dá aula para um monte de gente. Sim. Ele pode saber quem você é, mas ele não conhece todos os alunos, né? Claro. E você pode ter um relacionamento com ele muito maior do que ele tem com você. Isso acontece em muitos níveis. Chefe, docente, né? Esse tipo de coisa. Ainda mais hoje em dia, né? Você ter um relacionamento parasocial ajuda a melhorar a autoestima, reduz o sentimento de solidão, muitas vezes, e a sensação de rejeição, também em algumas situações. Isso tem muito a ver com o nosso episódio 324, que é sobre nostalgia. Que a nostalgia tem esse papel. Você lembrar de uma coisa muito nostálgica da sua vida diminui sua sensação de solidão, parece que a vida faz sentido. Uma outra forma de trazer sentido presente para a vida é esses relacionamentos parasociais. Então, por exemplo, que não é a análise de boteco, tá? Uhum. Mas, por exemplo, quando você tinha lá 14 anos e gostava da cantora, é normal nessa fase da vida você se sentir desadaptado. Na escola, as pessoas não te entendem. E aí você cria um espaço em que tem um personagem que não vai te rejeitar, não tem risco, a relação é unidirecional, né? E aí dá pra você treinar. Tem como você treinar várias coisas, né? Uhum. E logo isso é muito útil, né? Na adolescência, principalmente, é muito útil essas relações parasociais. Elas servem como um espaço de treino para várias coisas. Sem dúvida.
Tem um outro trabalho que mostra, né, que quando você estabelece uma relação parasocial com uma celebridade, alguma coisa do tipo, você se torna mais empático. Isso acontece muito, eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Eu tenho quase certeza que com você também aconteceu. De você chegar na sua DM, Instagram, Twitter, qualquer coisa, e dropar uma mensagem de alguém que você nem conhece, contando uma história muito pesada da vida da pessoa. Já aconteceu? Assim, a pessoa nem te conhece e ela dropa uma história, né? Tem alguns artigos que mostram isso. Que, por exemplo, como eu não te conheço, você não me eu te conheço muito bem, né? Eu sigo você, mas você não me segue, não me conhece. Ou seja, tem uma relação parasocial de mim com você, né? Esse espaço, como é um espaço que só eu, que sou o seu fã, crio, né? Porque não tem, é unidirecional, isso me gera uma maior facilidade de contar segredos e falar coisas muito difíceis, né? É muito parecido com um espaço de transferência, mais ou menos transferência psicanalítica. Na verdade, tem que ter a figura do analista, né, para criar esse espaço de forma saudável. Mas isso acontece, né? E não deixa de ser um aspecto positivo também. Porque, por exemplo, uma coisa que você nunca falaria, pelo menos num certo contexto, você fala, né? E aí, isso pode ser um espaço para criar um contexto em que haja uma reflexão sobre isso e uma mudança. Os espaços, por exemplo, de masculinidade, de conversa, são assim, no começo isso não acontece. Mas a partir do momento que você interage, cria-se um espaço ali que você pode falar de coisas que você não falaria em outro lugar, tá? Então, rodas de conversa é um lugar, a terapia é outro lugar, mas um terceiro lugar são as relações parasociais com influenciadores também. Cria esse espaço, tá? Então, não deixa de ser algum benefício. Olha aí, eu não conhecia esse lado positivo de uma relação parasocial. Tem um sentido. Assim, tem que ter um bom senso de autoobservação. Porque do mesmo jeito que tem um lado positivo, pode ter um lado negativo. Pode gerar dissonância cognitiva, e aí você fica vidrado na pessoa e aceita tudo que ela faz, independente de qualquer coisa. Isso é um lado negativo. É que assim, não é porque você é muito fã de um cantor que você é introvertido. Mas pessoas introvertidas têm mais chance, né, uma maior probabilidade de ter um relacionamento parasocial que pode ter algo desadaptativo. A pessoa já teria algo desadaptativo de qualquer jeito, mas aquilo canaliza. Pode acontecer também. E aí eu acho que tem um lado mais negativo ainda, que é quando a mídia percebe, pela teoria de uso e gratificação, né? Quando a mídia percebe que os indivíduos criam esse espaço com a celebridade e usam isso. Né? O Instagram é o maior exemplo, tá? Mais que o TikTok, que é a ideia da bolha, né? Da bolha social, que é eu crio um algoritmo, esse algoritmo só mostra coisas que você gosta, né? E as celebridades que te reforçam, e aí cria uma bolha de segurança em que tudo que você pensa parece muito bom, e aí limita o pensamento contraditório, né? A abertura à lógica, ao contraditório. Acho que quem conhece, mas estamos gravando uma série especial do Nerdologia, do canal Nerdologia do YouTube, sobre fake news, né? São 10 episódios, né? Acabou de acabar, né, a série, e eu gravei alguns deles, né, em parceria lá com o pessoal do Nerdologia. E tem um episódio muito legal que eu gravei junto com a Mila, do canal Peixe Babel, que é sobre bolhas sociais. Eu falei da parte mais de psicologia, ela mais da parte de computação, né? Porque ela é computeira, né? Sim. E é muito interessante. Tem uma fala da Mila que eu gostei muito, eu queria reproduzir até, né? Que é o seguinte, abre aspas. As redes sociais dizem afirmar saber o que você quer e do que você gosta. Por isso que você fica nela. Mas, na verdade, as redes sociais estão decidindo essas coisas com base em objetivos definidos por um terceiro, né? Então, quando você está na rede social e começa a aparecer vários produtos, seja publi de influencer, ou seja os produtos mesmo do Instagram, né, ou de qualquer rede, conforme isso vai aparecendo para você, dá a sensação de que era isso que você queria. Mas, na verdade, não. Eles estão decidindo o que você quer com base naquela bolha, né? Porque o que você quer não é só o que você quer. É o que um grande contingente de pessoas parecidas com você também quer. E esse é um lado muito negativo do influencer ou da celebridade e das relações parasociais. Muitas vezes eu posso fazer você consumir várias coisas porque a gente tem uma relação. Não de mim com você, mas de você comigo.
né? Unidirecional. E aí você consome tudo. Então, isso pode ser muito perigoso. Eu não sei se você lembra que um tempo atrás, que eu não sei se foi de propósito ou não, mas uma certa influencer do Instagram, que eu não vou lembrar o nome, que eu não lembro disso, postou uma foto, e nessa foto, do lado, tinha uma TV, que estava como um projetor, e tinha um slide. E nesse slide estava mostrando o planejamento de comunicação do perfil do Instagram dela mesma, né? E aí estava escrito assim, não, se você acordar antes das 9 da manhã, poste um story com o relógio dizendo força. Se for depois das 9 da manhã, poste tal coisa. Sabe? Tudo fabricado, né? Dá aquela sensação, mano, imagina, por exemplo, você tem um relacionamento com alguém, e aí você descobre que a pessoa tem um caderno que ela anota tudo que ela faz com você, assim, como se fosse um treinamento, sabe? Sim. Não soa meio bizarro? Né? Se você é um fã apaixonado desse seguidor, você não vai ficar meio decepcionado? Olha, tem gente que eu ficaria, mas eu sei que tem gente que, na verdade, talvez até admirasse mais, viu? Então, você vê como. Então, isso tem a ver com o uso e a gratificação. Né? Tem a ver com como que você utiliza essa relação como um uso. Então, nossa, eu gostei mais ainda desse influencer, porque eu quero ser assim. Eu também quero ser como ele, né? E ele colocou ali, ele cantou uma pedra de como ser. No lado negativo, não. Poxa, eu admirava essa pessoa, olha que falso ou falsa, né, e tal, sabe? Ou seja, você sempre vai estar engambelando alguém, né? Não tem uma receita que vale para todo mundo, porque depende do uso e gratificação de cada pessoa. O objetivo último das redes sociais é descobrir isso, é particularizar tanta propaganda que ele vai saber como que você está usando o influencer, como uso ou gratificação, e aí ele customiza mensagens desse influencer para você. Quando isso acontecer, misericórdia, Jesus, Maria, José, o que será dessa realidade? Né? O metaverso vai estar muito antes de você pôr um óculos. Ainda dá tempo de você tirar o plug da tomada e sair das redes sociais. Ainda dá tempo. Não sei por quanto tempo, mas ainda dá. Para encerrar o episódio, eu quero apresentar um último trabalho, também antigo, né? Que era relacionado com novelas, mas ele dá uma explicação muito boa, assim, do porquê a gente estabelece relacionamentos parasociais. Uma explicação do porquê é uma ligada à causa final, que é uma tendência evolutiva, né, a estabelecer essas relações. Mas aí tem um trabalho dos anos 90 que fez um estudo bem interessante que colocou a principal hipótese principal hipótese eficiente, teoria eficiente, né, causa eficiente, do porquê a gente tem relacionamentos parasociais. É um trabalho muito legal, com 105 sujeitos, né, 105 participantes, e eles responderam questionários sobre duas pessoas, né, dois tipos de pessoa. Eles eram apresentados a um indivíduo. Então imagina uma pessoa que você acabou de conhecer, né? Conversava com ela uns 2 minutos, né? Depois você respondia um questionário sobre ela. E você respondia o mesmo questionário sobre um ator de uma novela. Então o ator da novela, você conhece o ator, responde certo. Também. Ou seja, uma pessoa real e uma pessoa ficcional, né? Perfeito. Uma você acabou de conhecer e a outra você conhecia um pouquinho, né? E aí, eles avaliando essas respostas, eles perceberam o seguinte, eles criaram uma teoria, né, do porquê que a gente tem essa relação parasocial. São duas hipóteses. A primeira é para reduzir incerteza. Então imagina assim, eu não te conheço, né? Como eu não te conheço, se eu criar certas lógicas sobre você, eu começo a te conhecer um pouquinho e... você é japonês, então você deve ser A, B, C, D, sabe? Eu crio algumas coisas. Baseado em estereótipos e isso. tal. Baseado em mim, né? Baseado porque eu não te conheço, né? Se alguma dessas coisas, dessas ideias que eu tenho, eu conseguir usar pra te prever, eu começo a gostar de você, sabe? Então, por exemplo, bem estereótipo, eu não te conheço, a gente acabou de se ver, né? Na minha cabeça eu tenho todos os estereótipos de japonês, né? Aí vamos imaginar que por acaso você tira fotos muito bem, né? E aí você na nossa interação você fala comigo, eu sou fotógrafo. Pronto, eu já comecei a gostar de você. Porque alguma coisa de você bate comigo. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Certo. Né? Daí o parasocial. Faz todo sentido. Entendeu? Daí o parasocial. É unilateral o negócio, né? Isso. E isso tem muito a ver com o Naruhodo que a gente gravou mais antigo, que inclusive até o título, né? Se japonês é tudo igual. Que a gente fala da teoria da atribuição, do Fritz Heider. A teoria da atribuição fala isso. Que quando eu acabei de conhecer uma pessoa, eu não consigo falar de nada sobre a pessoa. Eu falo sobre mim mesmo. Então, quando eu falo japonês é tudo igual, na verdade eu tô falando mais de mim do que de você.
né? Porque pra mim é tudo igual, né? Não pra você, mas pra mim. A partir do momento que eu te conheço mais, eu vou deixar de ter uma relação parasocial com você e vai virar uma relação social. Que aí eu conheço você, eu sei que tem coisas que você faz e que você não faz. Alguma dessas coisas que você faz ou não faz eu posso não gostar, mas mesmo assim eu aceito. E aí cria-se uma relação social de verdade, tá? Então essa primeira hipótese, né, da importância da relação parasocial é para reduzir a incerteza, mesmo que seja baseado em estereótipo, tá? Esse é o primeiro. O segundo é chamado, tem a ver também com a atribuição, é que assim, no processo de conhecer uma pessoa, e aí vale para alguém que eu não conheço e vale para celebridade, né? Porque o que a celebridade faz? Ela se mostra. Ela mostra o que ela faz, onde ela tá, essas coisas todas, né? E aí você vai começar a conhecer ela, né? Ela não vai começar a te conhecer, mas você conhece ela, né? Conforme você vai conhecendo ela, você vai tentar encaixar essa pessoa em construtos ou atribuições, né? Suas. As atribuições são suas, né? Então, essa pessoa deve ser responsável, deve ser capaz. É como se, por exemplo, o construto responsabilidade, né? Eu quero saber se essa celebridade é responsável. Você vê o que ela faz, e aí dentro da sua cabeça tem um dimmer, né? Do grau de responsabilidade. Então tudo que ela faz você vai colocando nesse dimmer. Só que é seu, não tem a ver com a pessoa, né? Tanto é que ela escolhe o que ela vai colocar, né? Tem esse dimmer. Aí ela quando esses dimmers que você estabelece são úteis para prever o comportamento da celebridade. Então, por exemplo, eu sigo você em todas as redes sociais. Aí tudo que você posta eu sei. Tudo bem, Ken? Tudo que você posta eu conheço, né? Aí eu começo a pensar assim, eu conheço já o Ken tão bem que eu acho que semana que vem ele vai fazer tal coisa, né? Ou você posta uma coisa que eu tô pensando, né? Nossa, você vai virar o amor da minha vida, né? Por quê? Porque, nossa, ele fez um negócio que eu sabia que ele ia fazer, logo temos um caso, temos alguma coisa. Certo. Entende? É exatamente igual ao apaixonamento, né? Que é quando, de verdade, né? Quando a pessoa é real, a pessoa sabe que você existe, você sabe que ela existe. Você tá no começo do relacionamento, não começa às vezes a dar aquela coisa, nossa, a pessoa falou exatamente o que eu queria ouvir, né? As coisas se encaixam, né, Altair? Isso, quer dizer o quê? Que é o destino, que é o amor, que é tudo mais, né? Que a gente nasceu pra ficar junto, é uma gêmea, essas coisas todas. Se você cria essa ilusão de controle com alguém real, você não vai criar com alguém imaginário, que é mais fácil, né? Opa! Ainda mais que tem um flow, né, dos publis que é feito ao longo do dia. Quando isso é minuciosamente planejado, você acha que você não vai gerar apaixonamento em muitas pessoas? Claro que vai, né? Claro que vai. O mecanismo pelo qual a gente se apaixona é o mesmo para todas as pessoas. Isso vale para quando é uma pessoa real, que de fato é um relacionamento real, para um influencer ou para um avatar, tá? Mesmo se você pensar num personagem de videogame que é customizado para falar certas coisas para você por meio de um algoritmo, dá para treinar esse algoritmo para você se apaixonar por ele. Tem um artigo, inclusive, que mostra isso. Eu diria além, né? Você consegue, inclusive, emular isso criando personagens que evocam isso em você, né? Percebeu que a gente tá lascado, né? Percebeu que a gente tá lascado, né? Então o mecanismo básico é esse. Você tem certos construtos dentro de você, certas réguas que você usa para medir os outros. Como a pessoa é uma celebridade, ela não sabe que você existe, você aplica a régua nela. Mas ela não precisa aplicar em você. Mas como você segue muito ela, você acaba entendendo um pouquinho de como ela funciona. Mesmo que seja verdade ou não. Mesmo que a celebridade seja legítima ou não, né? Mas quando a celebridade faz uma coisa que você conseguiu prever na sua cabeça, quer dizer que ela pensa como eu penso. É inescapável. Então, para você que tá ouvindo aqui, mas essas pessoas têm a cabeça muito fraca de ficar seguindo influencer. Você vai tropeçar um dia... Tá cuspindo pra cima, né, Otávio? Tá cuspindo, vai cair no olho ainda, tá? Tem que tomar cuidado. Se é que já não cai e não percebe, né? Pois é, tá seguindo day trader aí e fica falando de cantor, né? Tá seguindo day trader, influencer, coach, essas coisas, e reclama do outro que segue cantor. É tudo a mesma coisa. Eu conheço gente que se diz zero influenciável, mas, por exemplo, é apaixonado por produtos de uma determinada marca. Isso, ou música. É a mesma coisa. Né? Você sempre tá comprando ou música, ideias. Exatamente. Isso. O calo de cada um aperta num lugar diferente. A questão é quando você reconhece isso ou não.
tá? E aí uma mensagem muito importante, assim, pra fechar o episódio, pra quem, tipo, criou um relacionamento parasocial com a gente, né, no Naruhodô mesmo. Primeiro, muito obrigado, né, isso é um sinal de muito apreço. Seus sentimentos são verdadeiros nesse sentido, né? Infelizmente, não conhecemos essas pessoas, tudo bem, mas não fique desiludido se a gente fizer coisas que que você não goste, né? Isso fala muito mais de você do que da gente. E é importante você observar isso. Mas por que ele fez um... Claro que pode ter coisas reprováveis, né? Que aí ninguém gostaria. Tudo bem, quando é um crime, alguma coisa, tudo bem. Mas quando é uma coisa mais cotidiana, né? Não se sinta mal. Use essa experiência pra olhar pra você mesmo. Por que eu não gostei disso? Por que isso pra mim é tão estranho? E aí você pode aprender muito com isso. Isso não é algo de gente doida, nem desequilibrada, nem nada, né? É um resultado de um mundo onde todo mundo quer ser mediatizado, né? Todo mundo quer ficar famoso, essa desgraça, né? Isso vai gerar um dano no tecido social a médio prazo, eu vejo, mas isso é tema para outro episódio. E espero que a nossa ouvinte, né, a Maria Clara, não se sinta mal de não seguir mais, mas entenda as pessoas que continuam seguindo. Isso tem a ver com os usos e gratificações que as pessoas criam dos relacionamentos umas com as outras, sejam essas pessoas ficcionais ou não, né? Então eu espero que você tenha aproveitado o episódio tanto quanto eu, e não se sinta mal por gostar das cantoras japonesas dos anos 80. Elas são formidáveis também, eu gosto muito. Eu não me sinto mal de forma alguma, assim. Na verdade, hoje eu acho que... Hoje, já com os meus 51 anos, eu aceito ainda mais... Eu aceito de uma maneira ainda melhor essa fantasia que eu tinha, sabe? Isso, é muito legal, muito legal. E mais um motivo para cantar as músicas dela no karaokê, né? Tá certo, então. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.